Uma bomba caiu no judiciário brasileiro e no serviço público brasileiro. O ministro Flávio Dino determinou que todos os estados, todos os municípios, a própria União, o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário suspendam os chamados penduricalhos. Nós vamos entender tudo nesse vídeo, nós vamos explicar a decisão do ministro Flávio Dino, quais as consequências práticas dela, os seus fundamentos. Vamos explicar o que é o teto remuneratório constitucional, o que são as verbas indenizatórias, que muitos chamam de penduricalhos, e qual é a conclusão de toda essa questão e como isso influencia no seu concurso público. Como é que isso vai cair no seu concurso público? Então fica por aqui que tem muita coisa importante para a gente falar e revisar. Vamos lá. Primeiro entender o que o Flávio Dino decidiu. O ministro Flávio Dino, na reclamação constitucional número 88.319, numa decisão monocrática, embargos de declaração, a gente vai falar sobre isso mais adiante, determinou um prazo de 60 dias para que todos os órgãos públicos, federal, estadual, municipal, dos três poderes, revisem todas as verbas que paguem aos seus servidores. Todos os órgãos públicos têm que revisar as verbas que pagam aos seus servidores em 60 dias. Como é que vai fiscalizar isso? Eu não sei, porque se todos os municípios mandarem um relatório disso para o Supremo Tribunal Federal, eles vão passar anos só analisando isso, mas tudo bem. Segundo, a suspensão imediata, após esses 60 dias, suspensão imediata de todos os pagamentos que não tenham uma base legal sólida e que caracterizem como indenização ilegítima. Mas o que é uma indenização legítima? Nós vamos falar aqui ainda. Transparência total, uma regulação nacional pelo CNJ, CNMP, e cobrou duramente o Congresso Nacional a regulamentação da emenda constitucional número 135, para que regulamente o que pode ser pago a título de indenização. Então trouxe vários fundamentos nessa decisão, sobretudo o teto remuneratório constitucional, a própria natureza das verbas indenizatórias, que acabam virando, segundo o ministro, salários disfarçados, ou seja, algumas carreiras criam verbas remuneratórias, criam remuneração, mas dão a essa remuneração uma roupagem de verba indenizatória para poder aumentar o seu salário. E a emenda constitucional número 135, que exige uma lei nacional para tratar das verbas indenizatórias, mas que ainda não foi editada, né? Essa lei não foi editada. Beleza, esse é o mérito da decisão do ministro Flávio Dino. Mas vamos entender qual é o cenário por trás disso? Primeiro, o teto remuneratório constitucional. O teto remuneratório constitucional é um limite estabelecido pela Constituição Federal para a remuneração dos servidores públicos, para que não haja um descolamento dessas remunerações com a realidade do nosso país. E especialmente também não haja aqui um aumento dessas remunerações de modo a trazer um prejuízo fiscal, a trazer um descontrole, a trazer um desequilíbrio fiscal ao país, aos entes federativos. Além de outros objetivos e outros fundamentos também. Mas o fato é que existe um limite para os servidores públicos do país no que diz respeito às suas remunerações, que é o teto remuneratório constitucional, conhecido como teto constitucional. Ok, esse teto constitucional, ele tem o teto geral e os subtetos. O teto geral, que vale para todo o Brasil, é o subsídio do ministro do STF. Ninguém pode ganhar mais que o subsídio do ministro do STF. Mas existem tetos específicos. Nos estados, nós temos um teto, por exemplo, que é o subsídio do governador, para o legislativo, que é o subsídio do deputado estadual, e do judiciário, que é 90,25% do subsídio do ministro do STF. Só que isso não vale para os magistrados. Esse teto de 90,25% do ministro do STF não vale para os magistrados. Os magistrados, o teto é o teto de 100% do subsídio do ministro do STF. E também, esse mesmo teto de 100% do subsídio do ministro do STF vale para os membros do Ministério Público, para os procuradores e para as defensorias. E nos municípios, o subteto é o subsídio do prefeito, tanto para o legislativo quanto para o executivo. Esse teto constitucional se aplica a todos os servidores, sejam eles efetivos, sejam empregados públicos, sejam os servidores estatutários, né, efetivos, comissionados, sejam os empregados públicos de empresas estatais dependentes, ou seja, empresas estatais que recebam recursos públicos, seja para custeio de pessoal, seja para custeio em geral. O teto não se aplica a empresas estatais
independentes. Por isso que você vai ver diretor de empresa estatal ganhando 100, 200 mil reais por mês, tá? Mas é porque ela não recebe recursos públicos, ela é independente, ela é autossuficiente. Então esse é o teto constitucional. Tem ali suas exceções aos tetos, aos subtetos e tudo mais. Qual é a questão? As verbas indenizatórias não estão submetidas ao teto constitucional. Por quê? Porque ela tem natureza de indenização, ou pelo menos deve ter natureza de indenização. Isso é, a recomposição do patrimônio do servidor público que sofreu uma perda em virtude do exercício de suas funções. Então vamos lá, eu sou procurador do estado de São Paulo. A procuradoria me mandou lá para Brasília para eu fazer uma sustentação oral nos tribunais superiores. Eu vou ter gastos com passagem, com hospedagem, com deslocamento, com alimentação, certo? Então eu estou tendo um prejuízo no meu patrimônio para exercer as minhas funções. O poder público pode criar uma verba para cobrir esses prejuízos, que de fato existe e se chama diária nesse caso. Então existe aí o vale transporte, o auxílio alimentação, né? Porque o servidor está tendo um gasto ali para se alimentar durante o expediente, durante o seu trabalho. Ah, mas eu sou servidor público e eu não tenho auxílio alimentação. Porque as verbas indenizatórias também têm que ser criadas por meio de lei. Então, muito provavelmente, o órgão ao qual você está vinculado não criou essa verba indenizatória para você. A verba indenizatória, então, não sofre incidência do teto remuneratório constitucional, perfeito? Ela não sofre incidência do teto. Ela pode ultrapassar o teto. Se o servidor já está ganhando remuneração no teto e ganha mais alguma verba indenizatória, ele vai ganhar mais do que o teto. Até aí não tem problema, ok? Até aí não tem problema. A verba indenizatória, de fato, pode ultrapassar o teto. O problema é você criar uma remuneração, uma verba que tem natureza, essência de remuneração, e dar a ela uma roupagem de indenização só para furar o teto. E aí são o que o ministro chamou de salários disfarçados. Para que uma verba seja indenizatória, é preciso identificar o fato gerador. Isso cai em prova, tá, pessoal? Isso é muito importante para a prova. Teto remuneratório constitucional, verba indenizatória e o seu fato gerador, né? Como é que você identifica uma verba como sendo indenizatória ou remuneratória? É pelo fato gerador. Isso foi decidido pelo STF. Então tem que observar se aquela verba criada de fato está recompondo o prejuízo sofrido em patrimônio em virtude do exercício das funções ou se ela está remunerando exercício de funções. Existe essa diferença que muitas vezes é sutil. Para que a verba seja indenizatória, então ela tem que ter por finalidade recompor o patrimônio do servidor por uma despesa que ele teve no seu trabalho. Ela tem que ser excepcional, ou seja, só paga quando há de fato uma despesa, um prejuízo. Ela tem que ser transitória, então quando acabou a situação que gera o prejuízo, a verba acaba também, e vinculada a uma finalidade específica. E enquanto a verba remuneratória é uma contraprestação pelo trabalho realizado, ela é ordinária, ela pode ser permanente e ela é vinculada genericamente ao exercício do cargo, como o próprio vencimento básico, subsídio, gratificações adicionais, prêmios, abonos, etc. Enquanto a verba indenizatória, nós temos diárias, nós temos ajuda de custo para mudança de servidor muitas vezes, nós temos vale transporte, auxílio alimentação, o próprio auxílio moradia, que era uma polêmica lá atrás, também é verba indenizatória. E outro detalhe, né, de verbas indenizatórias, elas não sofrem incidência de imposto de renda, não sofrem contribuição previdenciária, ela entra limpa no servidor. O problema é a verba indenizatória, que na verdade, ou não tem previsão em lei, tem que ter previsão em lei, mas o principal, não tem fundamento em uma despesa, um prejuízo sofrido pelo servidor. Por exemplo, auxílio, um vale transporte que não teve locomoção efetiva. O auxílio educação que não teve comprovação de matrícula ali do filho. Um auxílio saúde que é pago sem comprovação de ter um plano, um gasto com saúde. Então é importante que tenha comprovação efetiva do prejuízo, da despesa, para que haja a indenização. Então, nós temos aí esses casos. Agora, qual é o grande problema aqui, né? O grande problema é exatamente esse, a criação de verba indenizatória sem lastro, sem esse fundamento ali, numa despesa, num prejuízo sofrido pelo servidor. E aí, o que acontece? Nós tivemos a criação de muitas dessas verbas indenizatórias. De fato, houve, em alguns locais, abuso na criação dessas verbas indenizatórias. Então, o que acontece? Eles pegam uma verba que é para aumentar a remuneração, mas como não tem como mais aumentar porque já está no teto, eles falam que aquela verba é indenizatória para poder ultrapassar o teto. Aí que está o problema, tá? Aí que está o grande
problema tratado na decisão. Agora tem um outro problema da decisão, que é a forma, tá? Então a gente falou aqui do mérito, certo? Falamos aqui do mérito. E aí você pode ter a sua opinião, eu tenho a minha opinião, cada um tem a sua opinião, ok. Pode opinar sobre a questão do mérito. Tem a questão jurídica que não é opinável. Existe o teto constitucional. Você pode opinar se você acha que o teto constitucional tem que existir ou não e tal, mas ele existe e tem que ser respeitado. Tá? Existe a divisão entre verba remuneratória e indenizatória, isso existe. Então tá lá. Agora tem a questão da forma, porque o que aconteceu? O ministro Flávio Dino, ele pegou uma reclamação constitucional que foi proposta pela Associação dos Procuradores do município de Praia Grande, um município específico do litoral de São Paulo, que questionava, então o objeto da reclamação era questionar, era declarar que os procuradores daquele município podem receber honorários até o teto, e o teto deles é o teto de 100% subsídio do ministro do STF e não o subsídio do prefeito. É isso, o objeto da ação era esse, a petição inicial era essa. E o ministro Flávio Dino pegou essa reclamação constitucional para julgar um embargo de declaração dentro dessa reclamação constitucional. Monocraticamente, a gente tem que lembrar sempre que o STF é um órgão colegiado e a multiplicação de decisões monocráticas do STF vai contra a finalidade da sua existência, os fundamentos da sua existência. Então, monocraticamente, ele decidiu e, na sua decisão, ele fez com que essa decisão tivesse efeitos para todos os entes federativos do Brasil, todos os órgãos dos entes federativos do Brasil, União, Estados, Distrito Federal, municípios, numa ação específica ajuizada para o município. Então, ou seja, ele passou por cima do princípio da congruência, que determina que a sentença precisa guardar relação com a petição inicial, ou seja, tem que ser congruente com a petição inicial, não pode ultrapassar os limites estabelecidos pela petição inicial. Então, se a petição inicial pede para o STF se manifestar sobre honorários dos procuradores e submissão ao teto constitucional, e qual é o teto constitucional, a sentença tem que falar disso, e não pode ultrapassar isso. E proferiu uma decisão extrapetita, ou seja, decidiu muito além daquilo que estava sendo tratado no processo. Ou seja, ele atropelou completamente a forma, atropelou completamente as regras de processo, atropelou completamente o devido processo legal. Então a gente tem um problema grande aqui em relação ao processo. Em relação à questão processual, que vai cair na sua prova também. O que é uma reclamação constitucional? Ela tem por objetivo simplesmente preservar a competência do STF, quando tem um outro órgão julgando algo que deveria ter sido julgado pelo STF, e garantir a autoridade das decisões do STF, ou seja, as decisões, os precedentes vinculantes do STF têm que ser respeitados. Se não estão sendo respeitados, o prejudicado pode entrar com uma reclamação constitucional no STF, para o STF garantir ali a autoridade de suas decisões. Perfeito? Então, esse é o caso. A reclamação constitucional não serve para você fazer uma política pública geral de servidores públicos no Brasil, que foi o que o ministro Flávio Dino fez. Então existe um problema grande processual aqui neste caso, certo? Violando aí o devido processo legal. Então essa análise disso tudo cai em prova. Teto remuneratório constitucional cai em prova, o teto geral, o teto específico, o que entra no teto, o que não entra no teto, verba indenizatória e verba indenizatória, como é que você cria uma verba indenizatória e qual é o fundamento da verba indenizatória, qual é o seu fato gerador, a questão processual, de reclamação constitucional, princípio da congruência, decisão extrapetita, devido ao processo legal, tudo isso cai na sua prova, você tem que saber. Mas eu quero saber aqui, qual é a sua opinião sobre esse tema? Comenta aqui abaixo, que eu quero saber de você, o que você acha disso. E, claro, não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo que nós produzimos aqui. Beleza? Deixa o seu like, compartilha, um grande abraço e até a próxima.